Meu povo, bom dia. Percepção. Já entendeu? Já parou para pensar como essa palavrinha é tão importante? Primeiro, qual a percepção que eu tenho de mim? Qual a percepção que eu tenho do outro? Você já reparou que muitos relacionamentos acabam porque temos uma percepção errada sobre o outro? E pior ainda, achamos que a nossa percepção é a correta. Porque você vive aquele momento tão intenso com a pessoa e muitas vezes um não entende o outro, um não respeita o outro, um não percebe o outro e acaba criando uma percepção errada sobre o outro. É fato. Queria ler para vocês um versículo da Bíblia onde um homem de Deus, um profeta, tinha uma percepção errada, julgando, olhando muito para a aparência. Olha que interessante, essa escritura é muito conhecida, mas vale a pena relembrar. 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 6 e 7. Samuel, ele tinha uma tarefa dada por Deus, que era ungir o rei de Israel. E aí, Deus enviou ele para uma família para que ele pudesse ungir um dos filhos daquela família. Então, vamos lá. Seria o substituto de Saul, esse novo rei. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Porque guerreiro, soldado, forte, valente, bonito, chamou logo a atenção do profeta. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tão difícil, né? Entender, olhar e ver o coração do outro. Mas numa aula de psicologia, alguns anos atrás, uma professora minha disse o seguinte, que muitas vezes a percepção que temos do outro pode ser auferida através dos nossos sentidos. E ela disse mais, psicologia forense, ela disse mais, quando um aluno quando uma pessoa entra na sala, no nosso caso era um aluno, de longe, sem você conhecer aquela pessoa, o primeiro dia de aula, você já saberia, você já sente se tem uma afinidade ou não com aquela pessoa, por causa dos seus sentidos. E um sentido que ela exaltava muito era o olfato. Ela dizia que de longe você já percebia aquela pessoa através simplesmente do olfato. E que é algo que os animais fazem muito, com muita maestria. Você já viu aquele cachorro olhando para uma pessoa e começar a latir sem parar? Ou aquela criança que chega num local e não quer estar com aquela pessoa porque ela não se sente bem, ela tem uma percepção que não é boa. Eu conheci uma pessoa que ela servia muito as outras, muito. Só que tinha um porém, as crianças não gostavam muito de estar com ela. Sabe o que eu entendi hoje no caminhar do tempo, da vida? Que as crianças percebiam, tinham esse sentido de que algo ali não batia bem. E vou te falar uma coisa, as pessoas que eu percebi de cara uma repulsa, eu falei, não, André, para com isso, besteira, vai lá, dá uma chance, conhece a pessoa, dá uma oportunidade. Cara, com o tempo, realmente, foi confirmado que aquelas pessoas tinham tendências muito duras, muito cruéis, pessoas difíceis. Olha, vou te falar, um deles eu até acho que tem traços muito característicos para mim de psicopatia. Olha como a nossa percepção, você poderia dizer nosso sentido, a nossa intuição,
junto, né, com os 5 sentidos, né, tato, olfato, paladar, audição, visão, eu incluiria a intuição. Eu não estou querendo ser ousado nem abusado, você tem o direito de discordar comigo, mas a nossa intuição, junto com essas percepções dos sentidos, podem nos proteger muito de algumas ciladas. Porém, tem um detalhe: a gente precisa aprender a usar essa percepção, esse sentido, essa intuição para enxergar a dificuldade do outro, enxergar o erro do outro, o pecado do outro e ter misericórdia dele. Eu sempre tive uma percepção errada sobre mim. Você também não? Nós temos uma tendência a querer julgar a nós mesmos e, na verdade, a gente tem uma tendência também a denegrir a nossa imagem, a ter uma imagem feia, ruim sobre nós. Para pensar nisso. Tem um outro detalhe: a psicanálise diz que a percepção é um caminho para você conhecer o seu inconsciente. Essa intuição é também um caminho para você acessar o seu inconsciente. Então, tá vendo como são detalhes tão pequenos? Eu poderia contar horas de histórias aqui sobre essa intuição. Meu pai, em algumas situações da minha vida, que eu busco muitos conselhos com ele, eu falo: pai, aconteceu tal fato numa reunião com uma pessoa assim, assada. Ele falou: André, toma cuidado. Uma das situações, toma cuidado, essa pessoa está se sentindo insegura em relação a você. Essa pessoa pode até vir a te prejudicar, porque ela está incomodada. Cara, impressionante. Eu comecei a fazer psicanálise muito pelos conselhos do meu pai, porque eu estava pensando em psicologia, terapias, várias psicoterapia, mas essa questão do inconsciente é algo que a gente ainda tem muito a aprender, é um caminho muito longo. Porém, cada dia mais eu tenho entendido que eu preciso respeitar essa intuição, perceber as situações, respeitar, ouvir essa intuição que há dentro de mim, que me alerta. Eu já tentei ir contra, geralmente quebrei a cara. A maioria das vezes que teve esse sinal de alerta, eu fui contra, eu bati de frente, eu quebrei a cara. Tem um outro porém que eu queria dizer e falar com vocês. E tem outra, a psicanálise fala que geralmente essa perspectiva, essa visão que a gente tem, esse alerta, está dentro do nosso inconsciente de experiências passadas. Geralmente, não estou falando em outras vidas, experiências que você viveu desde o feto, como do útero, né? Como um feto. Experiências que você viveu quando criança e que você não lembra mais. Existe até técnicas para fazer prova de concurso, onde você lê uma questão, cara, isso é batata, viu? Você lê uma questão, a resposta é aquela. Exemplo, na tua cabeça é essa. Aí você resolve querer ler a questão, estudar, fica confuso. Cara, quando você vai conferir o resultado, você devia ter seguido a tua intuição. Tem vários professores que ensinam isso, porque exatamente o nosso inconsciente tem a resposta. E às vezes não conseguimos acessá-lo da melhor forma possível, mas você tem essa intuição, essa percepção. E eu vou além. Eu acho que é uma grande forma do Espírito Santo de Deus se manifestar em você. Agora, porém, tome cuidado para que você não comece a pré-julgar as pessoas e não seja uma pessoa, como eu já fiz no passado, começa a se afastar de quase todo mundo, porque eu me colocava numa posição melhor, achando que eu tinha um caráter, uma personalidade muito diferenciada, orgulho, né? E devido a essa intuição, eu não tinha misericórdia com o outro. Use essa intuição, use a sua percepção, use os seus sentidos para perceber a fraqueza do outro, mas não para usar contra ela, contra essa pessoa. Isso é um traço muito marcante do narcisista. Ele pega a sua fraqueza para te dominar. Não seja assim. Não vá por esse caminho. Percebendo a fraqueza do outro, ame, ajude, sirva
essa pessoa, para que ela possa crescer e ser um ser humano melhor e se relacionar com Deus também. E o tempo já está esgotando, porque tudo que eu falo depois de 10 minutos vai para o espaço, que as redes sociais deletam. Paro por aqui, um beijo grande a todos vocês, fiquem com Deus.